Boa noite. Eu sou o Júnior. Tudo bom? Bom estar de volta. Mais um final de semana, mais uma festa. Em glória e honra ao nosso Deus. Mais uma oportunidade que nós temos de demonstrar ao nosso Deus e às pessoas que nos cercam a nossa gratidão, o tamanho da gratidão do nosso coração ao nosso Jesus. E hoje nós estaremos continuando dentro da nossa série Inconformados. A batalha agora é outra. Tem a ver muito com aquilo que você faz, com a ação da sua vida, ou com aquilo que você deixa de fazer. E hoje eu queria tratar esse tema aqui. Talvez você recebeu aí a partir de sexta-feira, já na sua timeline do Facebook, do Instagram. Se você ainda não segue Festa de Levi, pode ir lá. A gente vai ficar muito grato a você seguir Festa de Levi e compartilhar aquilo que nós acreditamos que vem de Deus. E hoje a gente quer tratar esse tema. Quem eu sou quando ninguém vê? E aí é uma pergunta bem corajosa, talvez, de se fazer, mas mais corajosa ainda para se responder. Porque quando a gente começou a trabalhar esse tema, naturalmente, em mim, me veio muito a cena do que eu faço quando a Tati não está perto, quando eu não estou perto de ninguém. Na hora. E aí eu me peguei dentro de um cenário. E o que eu faço quando ninguém está vendo? Eu comecei a fazer uma autoavaliação para poder tentar, de alguma forma mais prática e mais dentro da palavra, poder fazer uma reflexão em cima do texto que nós vamos estudar aqui. Quem eu sou quando ninguém vê? Em muitos casos da minha vida, nessa reflexão, a gente é bem leve com a gente mesmo, né? Então a gente faz algumas reflexões sobre as nossas ações, e eu fiz sobre as minhas ações, e eu percebi que eu sou um cara legal quando ninguém vê, né? Não peco tanto, tento de alguma maneira seguir os padrões que a Bíblia me orienta a viver. Só que por várias vezes, quando a Tati chega no ambiente, né, e me vê sozinho, e aí fazendo o que eu estou fazendo, né, sei lá, vendo uma TV, estudando, olhando uma internet, qualquer coisa, comendo no sofá, né, por muitas vezes, ou por algumas vezes, ela olha para aquilo e ela não gosta do que vê, mas não é nada bizarro. Daqui a pouco é um pé em cima do sofá, daqui a pouco é um copo em cima do braço né, da poltrona, deixa manchado. E são coisas que eu, tentando avaliar dentro da minha própria vida, eu percebo que nem tudo aquilo que eu acho que está correto na minha intimidade agrada o coração de alguém ou agrada o coração de Deus. E essa reflexão eu convido a você a fazer nessa profundidade, para que haja mudança mesmo. Para que você tenha um critério muito alto na sua vida. Para que você não trabalhe na mediocridade, né? Aquela pessoa que está na escola ou na faculdade e está lá para passar, tirando a média, estou no lucro. Para que você eleve a sua tampa do seu caráter, da sua vida e comece a fazer altas avaliações. E que não precisam ser aquelas avaliações escancaradas sobre o próprio pecado que você comete quando ninguém vê. E aí quando eu falo do pecado que você comete, eu quero dar uma conotação de pecadão. Apesar que a Bíblia ela não mostra isso, ela não nos diz a respeito disso, pecado é pecado. Mas vamos assumir aqui que pecado para ti é diferente de pecado para mim. Dependendo do pecado que você está falando, ele tem um peso maior do que o outro pecado que você deixa de falar. Muito obrigado. 2 cafés, olha só que maravilha. Isso aqui é um paraíso. Bem quente, bem bom. Obrigado. E eu queria que você pudesse hoje se ajudar a mergulhar nessa profundidade mesmo. Vamos tentar, dentro de uma simplicidade, hoje a mensagem é nível 2, bem fácil de se entender. E eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em João 7, para começar
a ouvir um pouco Deus a respeito desse tema. Porque, de fato, se nessa introdução de mensagem você já se remeteu àqueles momentos de solitude, mas que não são momentos de solitude com Deus, mas sim momentos de solitude com a sua carne, você vai ter uma grande oportunidade de poder dar uma reviravolta nas suas ações e começar a buscar um nível que é o nosso, que é o nível de Cristo. Sair da mediocridade, do gradualismo e começar a buscar o nível de Jesus. Quem sabe você não vai sair nos noticiários que andou sobre as águas. Pode ser, não tem problema isso. Mas o convite da palavra é para que a gente se espelhe em Cristo. E mais ninguém. E eu queria ler com você João 7, a partir do versículo 1. Alguém gostaria de ler, vir aqui à frente e ler esse texto? Não? Só levantar e vir, sem problema. Também não? Ganha um café? Também não? Tá bom, então eu leio. Queria dar oportunidade para vocês não ficarem me ouvindo tanto, ouvirem outras pessoas, mas... Vamos lá. João 7, eu vou estar lendo na linguagem de hoje. NTLH. Depois disso, e aqui o contexto de depois disso é alguns milagres que Jesus realizou, né? A multiplicação dos pães, andou sobre as águas, curou muita gente. E aí, o texto já vai considerar esse contexto, né? Depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia, sua casa. Ele não queria andar pela Judéia, pois os líderes judeus dali estavam querendo matá-lo. Aconteceu que a festa dos judeus, chamada Festa das Barracas, estava perto. Então os irmãos de Jesus disseram a ele: saia daqui e vá para a Judéia, a fim de que os seus seguidores vejam o que você está fazendo. Pois quem quer ser bem conhecido, e aí vai uma dica dos discípulos para Jesus, quem quer ser bem conhecido não deve esconder o que está fazendo. Já que você fez essas coisas, deixe que todos o conheçam. Até os irmãos de Jesus não criam nele. Ele respondeu: a minha hora ainda não chegou. Mas para vocês, qualquer hora serve. O mundo não pode ter ódio de vocês, mas tem ódio de mim, porque eu afirmo que o que o mundo faz é mal. Vão vocês à festa, mas eu não vou porque a minha hora ainda não chegou. Jesus disse isso e ficou na Galileia. Versículo 10. Depois que os seus irmãos foram à festa, Jesus também foi, mas fez isso em segredo e não publicamente. Os líderes judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde é que está aquele homem? Na multidão havia muita gente comentando sobre ele. Alguns diziam: ele é bom. Não, não é. Ele engana o povo, afirmaram outros. Mas ninguém falava abertamente sobre ele, porque todos tinham medo dos líderes judeus. Quando a festa já estava no meio, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Os líderes judeus ficaram muito admirados e diziam: como é que ele sabe tanto sem ter estudado? Jesus disse: o que eu ensino não vem de mim, mas vem de Deus que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se o seu ensino vem de Deus ou se falo em meu próprio nome. Quem fala em seu próprio nome está procurando ser elogiado, mas quem quer conseguir louvores para aquele que o enviou, esse é honesto e não há falsidade nele. Foi Moisés quem deu a lei a vocês, não foi? No entanto, nenhum de vocês obedece à lei. Por que vocês estão querendo me matar? Versículo 20. A multidão respondeu: você está dominado por um demônio. Quem é que está querendo matá-lo? Então Jesus disse: eu fiz milagre e todos vocês estão admirados por causa disso. Vocês circuncisam um menino até no sábado, porque Moisés mandou fazer isso. Mas a verdade é que a circuncisão não começou com Moisés, mas com os patriarcas. 23. Para não deixarem de cumprir a lei de Moisés, vocês circuncidam um menino mesmo no sábado. Então por que vocês ficam com raiva de mim quando eu curo completamente uma pessoa no sábado? Parem de julgar pelas aparências e julguem com justiça. Até o versículo 24.
Queria orar. Você pode abaixar sua cabeça, colocar diante de Deus essa leitura, a sua palavra. Pai, nós estamos aqui porque nós entendemos que esse ambiente foi dado pelo Senhor, este dia foi dado pelo Senhor, essa festa foi criada primeiro no teu coração, e nós estamos aqui simplesmente para celebrar aquilo que o Senhor tem feito em nós, por meio de nós, através de nós, ao longo da nossa história. Obrigado, Pai, porque temos sentido o teu amor constante, a tua presença permanente ao nosso lado, dentro do nosso coração, nos olhando, nos inspirando, nos levando a reflexões, nos confrontando, que nós possamos sair daqui, Deus, entendendo que a tua palavra ela vem para salvar, ela não vem para matar, ela vem para libertar, não vem para nos tornar cativo. Que possamos sair daqui refletindo profundamente a respeito da tua palavra e daquilo que o Senhor vai proferir hoje aqui aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Certo dia, um homem perguntou para o financista, para o banqueiro, para um homem milionário, JP Morgan, né? Um cara da história que fez parte da Revolução Industrial dos Estados Unidos. E aí um cara perguntou para JP Morgan, qual que é o melhor avalista que você poderia receber? Porque ele era um bancário, né? E aí ele disse claramente, para mim o melhor avalista é o caráter. Tem numa outra história, em um outro contexto, e aí Dick Campbell, que é um evangelista, estava viajando com Moody. E aí no meio dessa viagem a história conta que Moody faz uma pergunta para esse cara, para o Campbell. Falou assim, Campbell, uma pergunta, defina para mim caráter. E aí esse evangelista ficou parado, olhando para Moody, pensando com a impressão de que o próprio Moody gostaria de responder a sua pergunta. E ele ficou em silêncio. E aí Moody responde, caráter é aquilo que você faz no escuro. Caráter é o que o homem ou é o que a mulher é no escuro. Isso é caráter. E ao ler essas duas afirmativas, dentro de dois conceitos, a história não diz se JP Morgan era cristão ou não, mas aparentemente não era, e obviamente Moody, o evangelista cristão, dois contextos diferentes, mas com a mesma definição de caráter. Caráter é isso, caráter é aquilo que normalmente ninguém vê, e que para alguém enxergar, você precisa se esforçar para que isso aconteça. E esse princípio, por si só, é um princípio muito valioso, demais. Quem entende, quem cultiva isso na sua própria vida, sabe que caráter não tem preço, tem valor. E uma coisa que a gente aprendeu com Raul, né? Tudo aquilo que não tem valor, tem preço. Você negocia por qualquer coisa, por qualquer dinheiro, por qualquer convite, por qualquer oferta. E caráter tem valor, mas por si só é muito valioso. Mas quando nós colocamos esse caráter, esse valor como balizador, como padrão, como referência em uma sociedade corrompida, esse valor ressalta muito mais. Por quê? Porque nós temos visto que caráter para a sociedade quase não vale nada. É negociado por qualquer sacola de dinheiro. É negociado por qualquer viagem internacional. É negociado por qualquer coisa que tenha um valor para si mesmo. E as pessoas, elas estão se acostumando a serem pessoas, ou melhor, essas pessoas estão se acostumando a ser um tipo de pessoa em grupo e outro tipo de pessoa sozinha. E o mundo vem cultivando isso, a preocupação com o externo, a preocupação
onde você vive, de manter uma certa aparência, tem ressaltado muito mais e tem falado muito mais alto do que aquilo que você precisa fazer quando ninguém vê. E isso tem nos dado uma fotografia muito clara. Muita gente é o que é num grupo, mas não é a mesma pessoa sozinha. E um exemplo: existe a diferença de um torcedor de futebol no estádio e o torcedor de futebol em casa. Existe uma diferença grande de uma criança com seus amiguinhos e de uma criança sozinha. Existe uma diferença muito grande do crente que é crente com a massa e do crente que é crente sozinho. Existe uma diferença muito grande dos maridos na frente das esposas e os maridos por trás das esposas. E eu não quero lidar aqui com certo e errado, e até agora eu não falei sobre certo e errado, mas eu quero lidar com os fatos, porque existe uma diferença de ação e atitude, e não se surpreenda com isso, das pessoas em grupo e das pessoas sozinhas. Faz parte. Porque as pessoas, elas têm ações e reações diferentes nesses dois ambientes. E o que por muitas vezes essas ações e reações denunciam o nosso caráter. E aí eu estou construindo um raciocínio para a gente poder entender melhor. Aquilo que nós expressamos, aquilo que sai de nós, aquilo que nós falamos, nesses ambientes e fora desses ambientes, as nossas ações e reações vão denunciando, na maioria das vezes, o nosso caráter, quem nós somos, o que está aqui dentro. E aí eu quero dizer para você: conheça o caráter de um homem e você conhecerá o homem. Agora, não são apenas nesses ambientes que o nosso caráter vem à tona. Não são apenas em ambientes escondidos ou em ambientes hostis que o nosso caráter vem à tona, mas também quando nós nos aproximamos da verdade, quando nós nos aproximamos da luz, quando nós nos aproximamos de Jesus, o caráter vem à tona também. E você pode ser um seguidor de Cristo, você pode ser um admirador de Cristo, você pode admirar quem admira Cristo. De alguma maneira você está perto de Jesus ali, dos relacionamentos. E eu quero dizer que isso espirra para todo mundo. Quando você se aproxima de Jesus, de alguma maneira, o seu caráter vem à tona. Porque precisa. E aí, segundo o versículo 7 que nós lemos desse capítulo, o texto que lemos vai tratar que Jesus, ele estava gerando crise nas pessoas. Jesus, ele era odiado. Jesus incomodava, porque ele revelava o verdadeiro caráter do ser humano para o ser humano. Ele tinha esse poder também, mesmo sem fazer muita coisa, só aparecendo. E aí, se você quer olhar para a história, você pode trazer à sua memória alguns exemplos bem claros. Quando, por exemplo, a gente pensa em Pedro, antes da crucificação de Jesus, era um amigo, parceiro, estava junto, ali ressaltou o caráter de Pedro. Negou 3 vezes. E se você continua pensando nos relacionamentos e nas pessoas e nas histórias, você vai perceber que o jovem rico, quando se aproximou de Jesus, ele veio com uma aparência linda, formosa. Sei todos os mandamentos, cumpro todos os mandamentos, faço tudo. Sou um cara muito determinado. E aí Jesus chega e fala: ok, pega tudo que você tem, vende e dá. Ali aparece o caráter dele. Jesus revelou. O texto vai dizer que ele foi embora triste. E Jesus ajudou mais um a se conhecer. O que ele fez com aquilo, a história não conta. Eu fico imaginando, se fosse coisa boa, a história contaria. E aí você continua pensando a respeito disso, você vai lembrar de Saulo, quando se encontrou com Jesus e caiu do cavalo
porque se deparou com a luz. Ali o caráter dele foi revelado. Você pode continuar, lembra de Judas, um pouquinho antes da Santa Ceia, Jesus revela o caráter de Judas. Alguém aqui vai me trair. Jesus faz isso. É uma ilusão você achar que tem relacionamento com Ele, ou que você se relaciona com Ele de alguma maneira, que essas coisas não vão vir à tona. Elas vêm. Porque Ele te ama, Ele me ama. E o nosso caráter constantemente vem à tona quando Jesus se aproxima de nós. E Ele fez isso lá atrás, Ele continua fazendo isso hoje, de uma forma muito viva, muito clara. Porém, assim como na história, esse contato com Jesus tira de cada um de nós uma reação diferente. E essa reação, para o bem ou para o mal, reflete quem nós somos. Se você se aproxima de Cristo e sai de você uma reação boa, vai refletir o seu caráter. Olha, ele é um cara de bom caráter, sensível. Jesus desafiou e ele foi. Ou Jesus se aproximou e ele se escondeu. Para o mal ou para o bem, o nosso caráter ele é revelado. E como nós reagimos quando nós somos contrariados? Quando nós estamos carentes? Como nós reagimos quando nós somos humilhados? Quando nós estamos endividados? Quando somos exortados? Como é que você reage quando você é contrariado, é reprovado, é abandonado, é largado de lado? Quando os seus pecados são descobertos? Como é que você reage quando você está com os adultos? Como é que você reage quando você está com a gurizadinha? Como é que você reage quando você está com os da igreja? Como é que você age quando você está com os sem igreja? Como você reage quando está em grupo? E como você reage quando está sozinho? E essa reflexão tem que bater a sua porta. Porque daí vai sair de fato quem Deus quer que você seja. Dessa reflexão. E aqui um exemplo simples, de repente, para clarear você, a presença de Jesus de uma forma bem simplória, é como aquela pessoa que é melhor do que você em alguma área. É aquela pessoa que quando chega no ambiente, a atenção volta-se toda para ela e você perde o brilho. É aquela pessoa que facilmente pega aquilo que você tanto almejaria receber. E a partir dali, desse movimento, vem a sua essência. Vem seus sentimentos. Vem de fato o que está dentro do seu coração. E aí vem um sentimento, por exemplo, de inveja. E eu quero dizer que aí é nesse momento que o seu caráter aparece. Você é isso. Desse jeito. E a única diferença desse exemplo simplório para a presença de fato de Jesus é que a presença de Jesus ressalta de fato quem nós somos, mas Ele nos convida a nos tornarmos quem Ele é. Esse é o raciocínio. Ele não tira, Ele não expõe você de graça e sai. Quem faz isso é o diabo, quem faz isso é o mundo, quem faz isso sou eu. Agora Jesus não. Ele te ama e Ele vai fazer o seguinte: Ele vai olhar para você e vai perceber, João, presta atenção, você está com o seu coração fora dos meus planos, fora daquilo que eu acredito sobre você. Eu preciso te ajudar. E a forma que Deus usa é um mistério. Por muitas vezes nós não concordamos com a forma como Ele usa. Parece que é ruim, parece que foi um desastre, parece que aconteceu o caos, mas na verdade é o dedo mindinho de Deus sobre você. Por amor, por graça. Mas aqui um pano de fundo rápido, que a gente leu aqui, logo após alguns milagres que Jesus realizou, Ele entendeu que tinha que ir para Galileia pelos motivos dele. O texto vai falar sobre isso. Ele foi conduzido por Deus.
Porque se ele vai para a Judéia, ele seria morto. E Deus fala, não, vai para Galiléia porque ainda não chegou o seu tempo. E ele vai para lá e começa a chamar a atenção, porque é a casa dele, é o povo dele, é aquele cara que cresceu com outro cara, era vizinho do outro cara, que estudou e aprendeu aos pés de fariseus, de grandes teólogos daquela época, e Jesus era carpinteiro. E ele começa a passear por ali. E Jesus, todo o ambiente que ele chega, ele gera um frisson legal. Ele gera um negócio no meio do povo, que o povo, eu fico imaginando, igual o sentimento da minha filha, da Mel. Benjamin está chegando, e agora a gente está percebendo as reações da Mel, assim, são reações incríveis. Ela não sabe o que faz, ela não sabe o que está sentindo, ela não consegue traduzir, ela fica paralisada, porque os sentimentos que estão nela são novos. Vai chegar um maninho, está todo mundo preparando a festinha, e eu estou aqui de canto, e ela, papai, vamos brincar? Vamos, filha, vamos brincar. Aí eu chamo ela para ir para a rua, aí ela olha para dentro de casa, começa a chorar, não quero brincar mais não. E aí, a gente não sabe, mas ela tem algumas reações. Aqui, é a mesma coisa. Jesus chega, algo novo para aquele contexto, e começa a tirar reações que ninguém nunca teve. E gera, só um pouquinho, isso aqui está estranho. Eles decidem traduzir as reações em coisas negativas, coisas ruins, em más experiências. E ele gera tudo isso. E a sua presença ressalta alguns perfis de caráter. Eu queria pontuar alguns aqui, como por exemplo, o primeiro, ele ressalta aquele que é incrédulo, aquele que não acredita. A presença de Deus revela a incredulidade, o incrédulo. E aqui, os incrédulos nada mais eram do que os irmãos de Jesus. Faziam parte da família dele, pessoas que conheciam Jesus, pessoas que andavam com Jesus, pessoas que cresceram no Evangelho com Jesus, pessoas que viram experiências, tinham essas experiências, porém, não criam nele. Só que isso só foi revelado quando Jesus se manifestou. Porque até então, eram coisas lindas, palavras bonitas, que no texto você vai encontrar. Incredulidade, versículo 5. Até os irmãos de Jesus não criam nele. E o texto ele reforça até mesmo, porque eu fico imaginando se vocês ouvem da minha esposa que ela não acredita em mim. Vocês vão achar estranho, certo? Tem que achar, gente. Vocês têm que achar estranho. Muito estranho. E aqui Jesus assume isso. Gente, eu amo vocês são queridos demais, são os meus irmãos, mas eu preciso dizer que até vocês não creem em mim. E aqui o contexto de incredulidade era muito forte. O fato é que talvez você esteja dentro desse cenário de alguma maneira. Você pode ter 20 anos de caminhada, porque a gente ouve muito essa expressão, né? Caminhada com Cristo. Eu estou já há 30 anos caminhando com Jesus. Você pode ter 20 dias caminhando com Jesus e isso pode estar batendo a sua porta. O que adianta caminhar com alguém que não tem relevância para você? Que não faz parte das suas decisões? Que você não crê que a mão dele é poderosa para reverter qualquer pecado, qualquer situação, qualquer doença, qualquer carência? O que adianta? E o que Jesus precisa fazer em mim e você, por muitas vezes, antes de qualquer coisa, é mostrar a sua incredulidade a você mesmo. Você precisa assumir isso. Eu não creio. Está aqui escancarado, fratura exposta, não tem como fugir mais. E aí após isso, Jesus, Ele vai dizer para você, só que você não precisa viver assim. Creia. 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 Quer um desafio prático para a sua vida? Creia.
E aqui você encontra esse perfil de caráter, o incrédulo. Você se identifica? É claro. Mas temos mais aqui. Encontramos um outro perfil de caráter dentro desse cenário, que é a pessoa conveniente. Esse camarada, eu costumo dizer que quem é assim, quem vive assim, é aquele cara que não fede nem cheira. Tá ali, ninguém vê, de repente tu se esbarra nele, opa, tu tá aqui? Não faz mal, não faz bem, não contribui, não distribui, não ajunta, não espalha. Eu olho para esse contexto e me vem muito à mente que pessoas, elas lutam muito contra o que a gente chama de tempo. Porque quando Deus fala assim, ó, tem tempo para tudo, é difícil. Porque o seu tempo não é o tempo de Deus. E para ti, o seu tempo já está demorando demais. Já está passando do tempo. E as pessoas lutam muito contra o tempo. Querem as coisas na hora dela. Querem muitas coisas na hora que elas querem. Não medem esforços para fazer o que querem. Terminam coisas simplesmente porque querem. Começam outras coisas simplesmente porque querem. E aí eu fico me perguntando, por que nós agimos assim? Porque é uma conveniência total. É a partir de um desejo. Eu tenho um desejo, eu faço. E a gente não pergunta para ninguém se é para fazer. Eu tenho um sonho, vou fazer de tudo para realizar esse sonho. E não perguntamos sequer para o Espírito Santo se esse sonho vem dele. Começamos relacionamentos, um novo trabalho, um novo projeto, o que quer que seja, simplesmente porque nós queremos. E não perguntamos para Deus. E aí a matemática é a mesma. Chega lá na frente, você vai ter o resultado. Aí questiona, por que Deus permitiu? Eu não sei também. Agora já é tarde. De repente pensa em recomeçar bem agora. Não tenta contabilizar o que aconteceu, talvez para uma autorreflexão, para uma mudança, sim. Entendendo aonde você errou, traz, anota daqui para frente. Mas não como lamento, não como justificativa, não como tentando encontrar um outro culpado além de você. Eu fico perguntando, por que as pessoas agem assim? E aí Jesus responde, versículo 6. Ele vai ser bem claro. A minha hora não chegou. Mas para vocês, qualquer hora serve. É bem assim. Eu fico imaginando a voz de Cristo ecoando nos corações de vocês. Gente, a minha hora para a vida de vocês ainda não chegou. Só que eu sei que para vocês são movidos a sentimentos. Então qualquer hora é hora. É uma oportunidade. Oportunidade de qualquer coisa. E aí começa a vivenciar essa conveniência que não te leva a bons lugares. Aqui Jesus tinha um plano, tinha uma missão, tinha um propósito. E hoje continua da mesma forma, na sua vida e na minha, Jesus tem um plano, tem uma missão e tem um propósito. Não está aqui porque vamos lá ver se dá. Vamos aproveitar o ensejo, que seja todo mundo junto e vamos. Jesus não trabalha nesse nível. E quando Jesus encontra uma pessoa conveniente, uma pessoa que atende o seu próprio gosto, o seu próprio desejo, que atende as suas próprias necessidades, uma pessoa que atende o seu próprio bem-estar, quando ele chega na frente desse perfil,
algumas coisas começam a mudar. Nem que seja o seu humor. É ou não é? Que droga. Então quer dizer que eu não posso fazer o que eu quero fazer? Então quer dizer que eu não posso comprar o que eu quero comprar? Então quer dizer que eu não posso me relacionar com quem eu quero me relacionar? E coisas acontecem no seu interior, porque Jesus está ali. E aparentemente são coisas superficiais. E eu não sei se na sua vida é assim, mas se você quer algo naquele tempo e não recebe, como é que você fica? Glória a Deus, vou fazer uma festa. Alguém já falou que, ai credo. É isso mesmo, não faz festa. Eu quero isso, Deus. E ele fala, não. Como é que você fica? Jesus tira reações de você. Ele tira. E mais uma vez você se conhece. Estou com raiva, não gostei. Tá, ele é Deus, ele sabe de tudo, do presente, do passado, do futuro, ele conhece o mundo todo, tudo está nas suas mãos, mas eu não gostei. Ele é o Todo-Poderoso, sabe de todas as coisas, Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, tudo para mim, rimou. Mas eu não gosto daquilo que ele não está querendo me dar. Engraçado isso, né? Quando a gente fala em voz alta fica estranho, né? E esse Jesus está aqui, tirando reações de mim e de você. Você está enxergando? Você está enxergando a minha que eu sei. Está enxergando a sua? E será que essas reações são reações que denunciam o seu caráter? Porque você quer rapidamente aquilo que o camarada já recebeu. O cara nem fez esforço, já tem aquela vaga naquele trabalho. E eu que estou ralando, vim de uma família humilde, caminhei a pé tantos anos, pegava ônibus e trem, ônibus e carroça, e dizimista, e ajudava os pobres, os cegos, os nus, tudo. Não recebi. Aí você sai da igreja com raiva de Deus porque Deus não te ama. Troca de relacionamento, troca de emprego, troca de sexo, troca de tudo. É claro, você vai buscar alternativas, você está insatisfeito. Você é um inconformado na essência. Só que você usa isso para o mal. E Jesus está perto de você dizendo, continue inconformado, só que apruma a sua vida. Alinha ela com a minha, que vai dar tudo certo. Você crê nisso? Vai dar tudo certo. Porque no final, com Jesus, dá tudo certo. Comigo, algumas coisas vão dar certo. Muitas outras vão dar errado. E a primeira a saber disso é minha esposa. E eu falo para ela, anda com Jesus, para que tudo dê certo. Eu fico imaginando esperar receber instantaneamente aquilo que os outros obtiveram com tanto suor, com tanta lágrima, com tanto joelho no chão, com tanto choro, lamento, espera. É uma covardia receber tudo instantâneo. E as pessoas olham para a vida das outras, as referências que estão aí no YouTube, na internet, em todo lugar, famílias lindas, histórias lindas, grandes conquistas. Das duas, uma. Ou ela tem uma inveja e vai tentar de tudo para alcançar, ou ela fala, não, mas ali é igreja grande, ali é outra realidade. Ali não, ali é o sobrenome. E começa a colocar empecilhos para impedir que essa avaliação seja feita. Você está reagindo assim. Receba isso. E mude. Por isso Jesus ensina que no tempo dele é melhor. Amém? É melhor. Saia da conveniência. Se entrega para esse Jesus que vai te dizer o tempo certo de fazer as coisas.
Só que a gente olha para esse texto e percebe um outro perfil de caráter, que aqui eu denominei o comentarista. Eu botei na internet comentarista, ver o vídeo do pastorzão. Já viram? Não? Não precisa ver. Mas é um vídeo legal, que ele fala sobre um cara comentarista. Que bom que vocês não estão vendo esses vídeos. Mas vídeo legal, cara sério, só que faz piada com a Bíblia, né? E aí eu olhei para esse vídeo e falei assim, caramba, existe um ranço da história da igreja que naturalmente essas pessoas que trabalham em função de ressaltar, de caricaturar os problemas, elas conseguem enxergar. Mas aqui é muito sério, porque eu olho para essa expressão, e eu não sei se você já viu ou conhece aquelas pessoas que gostam de comentar tudo ao seu redor. Elas fazem muitos comentários, elas comentam da política, elas comentam do político, elas comentam da corrupção, e elas comentam do futebol, elas comentam o quão ruim está sendo aquele jogador naquela posição, elas comentam da igreja que é fria demais, elas comentam que o pastor é do reteté de menos, tem que dar umas tremidas de vez em quando, umas sacudidas. Elas comentam que a mensagem daquele pastor precisava ser mais avivada. Elas comentam sobre aquele pastor que hoje está na mídia e é um pastor showman considerado. Elas comentam que Deus revela constantemente de púlpito os seus podres, para todo mundo. E elas fazem muitos comentários, comentam da passividade do marido, comentam da teimosia da esposa, comentam da imaturidade dos adolescentes, comentam da chatice dos jovens, comentam do ócio dos velhos, e fazem vários comentários, têm opinião para tudo, sugestão para tudo, dica para todos, solução para a humanidade. E aí a presença de Jesus ressalta esse tipo de pessoa, porque eu quero dizer que esse tipo de pessoa, ela não costuma edificar muito não. Porque sabe de tudo, conhece tudo, manja de tudo, está de olho em todo mundo. E aí a Bíblia vai dizer a respeito, na própria história, versículo 12. O texto vai dizer que na multidão havia muita gente comentando sobre ele. Alguns diziam, ele é bom. Outros diziam, ele é mau. Outros falavam, não, você está enganado. Ele é um cara que veio da origem. Não, ele não é de Deus. Aquele lá era carpinteiro. E começam, o texto está dizendo, muitos comentários a respeito de uma pessoa que talvez eles não conheciam. Não tinham a mínima ideia. Eles conheciam uma história, que era filho de um carpinteiro, que se tornou carpinteiro, que morou do lado da minha casa. Ao mesmo tempo que eu o admiro porque ele sabe muito, e o texto vai dizer isso, eu tenho aquele preconceito. Quem é esse cara? Eu fico imaginando que não é por acaso que foi se criando profissões de comentaristas. É cômodo, é confortável. As pessoas falam das pessoas com permissão. E temos outras pessoas que gostam de ouvir. Eu adoro os programas de comentário de esporte. Para minha esposa, faz sentido teoricamente, porque a vida dela foi em torno de futebol. O Caquinho está aqui, sabe, né? Vive de futebol, meu sogro vive de futebol. Benjamin já vai estar sendo treinado ali desde a barriga para também ir para o mundo do futebol, forçadamente. Só que se tu vai pegar para uma mulher, senta do teu lado. Eu gosto muito, então eu paro para assistir, eu gravo e assisto depois. 1 hora de comentários em cima de um assunto que para a mulherada não faz sentido algum. Você é louco, o que você está ouvindo? Calma, isso aqui é importante. Ouvindo sobre o jogador tal. É uma profissão bem remunerada, permitido fazer. É verdade. Porém, existe uma linha muito tênue que Deus normalmente nos mostra, e de novo, eu não tenho nada contra a profissão. Existe a profissão.
Mas quando você olha para a palavra de Deus e você começa a viver desta maneira aqui dentro, existe um problema muito grande. Por quê? Porque é uma linha muito tênue que separa um outro perfil de caráter, que o texto vai trazer, que é a fofoca. Fofoca. Que é quase, né? O comentarista é quase um fofoqueiro que tem permissão para fofocar. Está falando da vida dos outros? Normal. Não estou dizendo que está errado o que eles fazem. Só que quando tem aqueles programas de mulheres, né? Eu não assisto, mas tem esses programas aí na Record, na Pampa, né? Esses canais aí. Tem aquelas fichicretes, não sei o que, Gretchen. Tem uns programinhas assim de fuxico, né? Tem, gente, eu sei que tem. Vocês sabem que tem. E aí, ali não pode. Está falando da mulher que foi para a praia com um cara que não era marido, mas era um amigo muito íntimo. E a gente olha para essa realidade e começa a setorizar e já vem outras coisas à tona que podem ser configuradas como esse perfil de caráter. O fofoqueiro, que estava no meio desse tumulto todo aqui. E, infelizmente, a fofoca é um problema muito sério no mundo. Alguém, um dia, já falou mal de você para alguém. Você tem dúvida disso? Não, de mim ninguém fala mal. Mano, estão falando agora de você. Em algum momento isso já aconteceu. Parece que as pessoas perdem o amigo, mas não perdem a fofoca, porque é tentador. E aí começa a encontrar brechas para poder também ter a permissão da fofoca. Ambientes, palavras, introduções naquela conversa. Mano, olha só, não contei para ninguém, espero que você também não conte, é um segredo. Vamos tentar de alguma maneira. Bum, aí conta a fofoca. Treinado, fofoqueiro treinado, adestrado pelo inimigo. E é assim. Discipulados, infelizmente, temos discipulados que são ambientes, mas que se parece mais com um momento autorizado para fofocar dos outros do que para ministração. E aí só Deus vê, só Deus sabe. E de vez em quando Ele deixa sair, deixa vir à tona, e a gente descobre. De vez em quando, discipuladores que ensinam corretamente o que tem que fazer, mas têm dificuldade de viver o sigilo, falar para quem diz respeito, falar para a pessoa que merece ser ouvida. Bíblia, tem um problema contra o Douglas, a Bíblia fala, vá até o Douglas, e conversa com o Douglas, e tenta ganhar ele. Só que isso é difícil, porque eu posso perder um amigo. E a Bíblia fala, não se preocupe com isso, porque deixa que a tua reputação cuido eu. Fé, passos práticos. E nós temos essa batalha. Pessoas que se aproveitam da autoridade que tem, em qualquer nível, quer seja em nível de discipulado, de célula, de trabalho, de relacionamento, seja mais velho, qualquer um, mas se aproveita. Tem algo contra alguém, só que antes de chegar nesse alguém, chega para um, fala para outro, o que eu faço? Olha só, sabe por que aconteceu? Me ajuda. Aí conta a fofoca. Aí não aguentou ali, mano, não é aqui comigo, é lá. Aí pega o primeiro de Deus, fala assim, cara, não era para mim que você tinha que ter falado, era para a pessoa. Aí a pessoa, obrigado. Aí vai no segundo, olha só, eu queria tanto abrir meu coração, porque eu estou com uma dúvida, se é de Deus. Aí começa a se autodenunciar. E faz um caminho totalmente errado até chegar na pessoa. E quando chega lá, a pessoa já sabe de tudo. E o nome de Deus é manchado. Aquele relacionamento é destruído. E a presença de Jesus ressalta isso. Versículo 13. O texto vai dizer, mas ninguém falava abertamente sobre ele, porque todos tinham medo. E talvez é um sentimento que bate no seu coração para que você tenha a coragem de dizer para a pessoa que precisa ouvir de ti.
E com Jesus acontecia a mesma coisa. Talvez a falta de coragem, a falha de caráter, tem te levado a trilhar esses caminhos. Eu quero dizer para você, você quer uma revelação agora de Deus? Revelação penteca agora. Muito penteca. Eu até escrevi, para não esquecer. Já não é penteca. A presença de Jesus na sua vida, no mínimo, está revelando a você a sua falha de caráter. Ah, que revelação, hein, Júnior? É bravo, né? Ninguém gosta disso. Mas eu quero dizer para você que não existe revelação mais preciosa do que aquela que Jesus te mostra todos os dias. E aí você quer ir atrás de movimento, quer ir atrás de pessoas para poder te falar algo, quer ir atrás de pastores que têm histórico de revelações, quer ir atrás de ministérios que falam, profetizam, quer ir atrás de cultos que fogo cai do céu. Não tem nada contra. Muitos desses assim que eu estou falando, que vivem, que fazem, que têm um chamado para isso, são meus amigos e glória a Deus. Amém. E de vez em quando eu até já me perguntei para Deus, me dá poder para abrir um buraco ali, só para todo mundo ver e ficar legal. Sei. Aí Jesus vai te dizer, não existe revelação melhor para você do que você entender que a minha presença não apenas revela quem você é, mas te apresenta quem você pode ser. Acabou. E você vai viver feliz com a sua família, com os seus. Mas aqui também tem um último, que eu quero parar por aqui, que a palavra vai nos mostrar um perfil de caráter, que aqui não tem, na nossa igreja não tem esse perfil, que é o julgador. Não tem, né? Tem, todo mundo acha. O julgador. Por que eu disse todo mundo? Porque em primeiro lugar, eu queria só ressaltar duas partes desse perfil de caráter. Primeiro, que o julgamento ele pode ser bom e ele pode ser mau. Você pode ser um bom julgador ou pode ser um mau julgador. E quando você julga com base em fatos reais, concretos, com base na verdade, na transparência, eu arrisco a dizer que o seu julgamento é de Deus. Porque você viu, você avaliou, você ponderou, você está observando, você pensou 10 vezes, e aí você faz o seu julgamento. Mas quando o seu julgamento é baseado em ficções, achismos, impressões, eu quero dizer que esse julgamento não vem de Deus. Ele não é de Deus. E julgamento aqui eu não quero nem elevar esse julgamento a um nível mortal, a um nível terrível. Mas ainda assim é julgamento, qualquer tipo. E se ele não está sendo conduzido pelo Espírito, eu quero dizer que tem trocentos versículos contra você, da palavra de Deus, que vão te trazer outros tipos de promessa, que a caixinha de promessa não tem. E aí mesmo que você não seja aquele julgador dos infernos, que julga, que faz aquele julgamento que vai matar toda a humanidade, porque todo mundo é do demônio, tem esse, aquele outro que você olha para a roupa, e você julga o fulano pela roupa. Você olha para o bolso, para as joias, né? E você julga o fulano pelo que ele tem. Você julga o caráter dele pelo que ele tem. Você olha para a cor da pele, você olha para a etnia, você olha para tudo isso e julga o caráter do outro por meio disso. Você avalia pela religião ou pela denominação, aquele lá não, é batista, aquele lá batista, mano, eu nem pergunto, batista é fera, eu te aconselho a perguntar. Não, ele não é cristão,
ele não é dos meus, ele é dos outros. Não respeito. E você faz julgamentos. E o versículo 20 vai nos mostrar aonde chegou o nível de julgamento do povo galileu. Eu queria convidar os músicos para subir. E ele vai dizer o seguinte no versículo 20. A multidão respondeu: você, Jesus, está sendo dominado pelos demônios. Porque aquilo que você faz, aquilo que você fala, o jeito que você se comporta, a irreverência que você conduz a palavra de Deus, os manuscritos de Moisés, você só pode estar endemoniado. E o texto ressalta claramente o reflexo de um caráter corrompido pelo mal. E o que é mais interessante é que essa realidade, ela não está distante de nós, ela está ao nosso lado. Julgamos pelas emoções. Quando as suas emoções afloram, você fala coisas que sem pensar, diz coisas sem ponderar. Julgamos pelo que convém. É mais cômodo para mim, então eu faço esse julgamento. Julgamos porque nós somos intolerantes. Julgamos porque nós não temos domínio próprio. Julgamos pela aparência. E quando Jesus chega perto, ou melhor, quando Jesus habita em ti, é inevitável que isso apareça. Porque Jesus está ali. E alguma coisa Ele faz. Ele é o primeiro inconformado da história, da redenção. E eu queria concluir perguntando: Jesus, Ele faz parte da sua vida, certo? Ele está contigo. Ele vive com você. Ele está ao seu lado, ou dentro de você, ou em qualquer lugar que você denomine que Ele está. Ele está aí, certo? Eu fico imaginando que talvez nesse exato momento Ele esteja trazendo à tona agora o seu caráter. Desde o início, quem você é. Se você está se permitindo. Melhor, não tem essa de estar se permitindo. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo é quem o quê? Convence, certo? Convencimento não tem nada a ver com conversão. Convencimento é um ato muito simples. Muito simples. É chegar para a Patrícia e dizer: Patrícia, olha só, eu quero dizer que você precisa ajudar o próximo. Você entendeu o que eu falei? Entendeu, né? Está claro isso. Eu convenci ela. Agora, o que ela vai fazer com esse convencimento é uma questão dela, com Deus. E talvez aqui, ou melhor, com certeza o Espírito está trazendo para você agora esse convencimento. Está trazendo à tona o seu caráter. Mas ao mesmo tempo que Ele está revelando o seu caráter corrompido, Ele traz a cura para mim, para você. Feche os olhos, se você puder. E se você quiser. Eu quero dizer bem devagar, para que você não esqueça de quem é a cura para as suas falhas de caráter. A nossa cura é Jesus. É Jesus e é Jesus. Se você não entende isso, você não encontrou a cura. Talvez você encontrou um paliativo. Talvez você esteja como um viciado, sanando os seus prazeres momentâneos, as suas questões momentâneas, mas quando isso passar, isso vai voltar. Mas a história nos conta que todas as vezes que Jesus passou pela vida das pessoas,
esse mal não voltou mais, porque Jesus está ali, constantemente ajudando, orientando, trazendo à tona questões que precisam ser tratadas e curadas, e ele avança, e a pessoa avança, porque isso não vai ter fim. Você pode ter 18, que você tem um problema, ao qual Jesus revelou, e Ele está com a cura para você. Só que você vai chegar com seus 28, e vai precisar também dessa cura. E aí Jesus vem, ressalta as suas falhas de caráter, e vem com cura. Só que você vai chegar com seus 38, e se você não lidou bem com isso, se você não entendeu e não recebeu a cura de Deus, você vai chegar num estágio onde tudo vai se voltar contra você. Porque aquela tolerância de que você é menino, aquela tolerância de que as pessoas ainda precisavam entender que você era um recém-jovem, vai começar a acabar. Porque você já vai estar numa fase que tem que se virar, meu irmão. Tem que dar o seu jeito. E aí você vai chegar aos 48, vai chegar aos 58. Se você não entendeu isso, eu não quero tirar a sua esperança, porque tem esperança para quem tem 58, 68, 78, 88. Só que eu quero te dizer que você já perdeu boa parte da sua vida rejeitando a cura que é Jesus. E eu não estou pedindo aqui para que você se converta novamente a Ele como Senhor e Salvador. Talvez isso você já tenha feito. Mas o que Ele está dizendo é para que você o convide a fazer parte integral da sua vida. Por isso, o desafio é que você pegue essa falha de caráter que veio à tona pela presença de Jesus e troca com Ele pelo caráter dEle. Entrega o seu fardo que é pesado e pega o dEle que é manso e suave. E eu quero te dizer que os frutos que você receberá serão frutos jamais colhidos por você. São frutos novos, novidade de vida, avanço no reino, avanço como homem, como mulher, como marido, como solteiro, como casado, como profissional, como pastor, como ministro, como músico. Avanço. Só que você não vai avançar sozinho, vai avançar com Jesus. Você pode se colocar em pé? E eu queria que você pudesse agora, de uma forma bem clara, trazer agora esses últimos 5 finais de semana que a gente viveu. Eu não vou dizer que a série termina hoje, porque dessa mensagem saíram mais outras coisas que eu ainda estou pensando se eu trago semana que vem. Mas para esse mês, não sei se você já viu ali, a gente está junto ali no Outubro Rosa, né? É isso, né? A gente está tentando agendar com uma pessoa, uma especialista cristã, que viveu já essa experiência, que saiu vitoriosa, que está testemunhando sobre o que Jesus fez na vida dela. A gente está tentando fechar a agenda com ela para a semana que vem. Então, de qualquer maneira, vem. Porque semana que vem vai ser bom, ou até melhor, como está sendo hoje. Já quero deixar esse convite para você. Mas eu quero que você faça busque lá atrás. Pelo menos nesses últimos 4 sábados que você ouviu na internet, ouviu a respeito de alguém. Desafios que você recebeu lá no início da série, sobre ser um discípulo de Jesus da forma mais simples que Ele prega, sem o desejo de ter uma experiência radical de missões, porque isso é para alguns, mas voltar lá e poder ser essa mão estendida de Cristo. Algumas pessoas já vivenciaram esse desafio. Pega isso e vem vindo. Desafios práticos de você ficar 40 dias sem pornografia, fugindo da imoralidade sexual, fugindo
das porcarias que o mundo oferece. Está conseguindo? Está conseguindo. E aí depois veio aquela bênção do Izar, né? Maravilha. Nos ajudando a olhar para o nosso corpo como templo do Espírito e dar valor para ele. Eu quero dizer que eu comecei no dia seguinte. Deus nos chamando para avançar com Jesus da melhor forma possível. E aí ele vem falando sobre o perdão, que você precisa perdoar, que você precisa dar perdão. E hoje eu quero dizer que você precisa, você deve, você pode pegar tudo isso e dizer para Jesus: pega tudo isso, Jesus, e ajude a forjar o meu caráter. E se você não teve coragem de vivenciar nada disso até agora, que você possa sair daqui e viver, e deixar que o Espírito forje o seu caráter quando ninguém estiver vendo. Que você possa sentar na sua casa, no seu sofá, na sua cama, no silêncio, e olhar para a própria vida e dizer para Jesus: obrigado, porque eu sou aqui o que eu sou lá fora. E isso está perto de cada um de nós. Deus, nós queremos te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos conduzindo com as tuas mãos poderosas, em pastos verdejantes, e por muitas vezes em terreno pedregoso, perigoso, com salteadores, mas o Senhor está conosco. E nós te agradecemos porque o Senhor tem cumprido muito bem o teu papel sobre nós. E hoje a tua palavra nos encorajou a não fugir quando Jesus se aproxima de nós, mas sim permitir que Ele jogue para fora as impurezas e que Ele com o seu sangue traga a purificação das nossas almas. Que possamos sair daqui, Deus, de uma forma muito prática, assumindo todos esses desafios. Queremos glorificar o seu nome, mas queremos ser homens e mulheres melhores nessa terra. Queremos ser melhores pais, melhores filhos, melhores maridos, melhores esposas, melhores profissionais, melhores chefes, melhores pastores, melhores discípulos de Jesus. Tudo isso para a tua honra e para a tua glória. É no nome dele que nós oramos. Amém.